Olha, a notícia é séria, hein? Há tucanos de alta plumagem, ou seja, gente de alto escalão do PSDB que já está admitindo que o Haddad será o novo governador de São Paulo. Dizem eles que Dória implodiu o PSDB. O Dória, com toda a sua inabilidade política, pensa num político ruim. Ele é bom de marketing, mas como político é um desastre. O Dória conseguiu implodir o PSDB. E aí o Lula conseguiu articular para jogar uma bomba no centro do PSDB. A bomba no centro do PSDB é o Alckmin. O Alckmin já disse ao pessoal do PSB, que é o partido que está tentando filiar o Alckmin para usá-lo como moeda de troca para que ele seja vice do Lula, ele já disse ao PSB o seguinte: eu vou apoiar o Haddad para o governo de São Paulo. Não importa se eu estiver no PSB ou em outro partido, eu vou apoiar o Haddad para governador. Com o apoio do Alckmin, a chance do Haddad se tornar governador triplica. Mais do que isso, com o apoio do Alckmin, boa parte da base do Dória, do João Dória, que ele está tentando transferir para o Rodrigo Garcia, que vai ser o candidato dele, boa parte dessa base vai se implodir. A coisa tá difícil para esse pessoal que está tentando articular contra o Lula. E o Lula ainda tem uma carta na manga, que é o Kassab. Você fala, mas Thiago, o Kassab é um cara que, se ele tentar ser presidente, ele vai ter 1% dos votos. Se ele tentar ser governador, já foi prefeito de São Paulo, talvez tenha 3% dos votos. Como é que ele pode ser carta na manga de alguém? Eu vou te explicar. Ele é um coringa na manga. Ele é aquela carta que onde você jogar, ele ajuda a articular. Eu vou explicar toda essa articulação e como o Dória está sendo... Olha, ele está sendo trocidado, ele está sendo atropelado. Quando acabar a eleição, o Dória vai perguntar: alguém anotou a placa do caminhão que passou em cima de mim? Porque a coisa tá ruim para ele, para os candidatos dele. Mas antes disso, olha, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, aproveita também, curte o vídeo, olha, é 1 segundo, é de graça, eu sempre falo que é de graça, porque as pessoas falam, não, será que tem que pagar, Thiago? Não, é só clicar no botão, não tem que preencher nada, é só clicar e pronto, você está aumentando o alcance do canal. Quando você se inscreve no vídeo, o algoritmo do YouTube começa a entender que esse é um vídeo importante na plataforma, porque as pessoas em 2 minutos e pouco já se inscrevem de dentro do vídeo. Aí o YouTube mostra o vídeo para mais gente tem acesso à verdade e mais gente tem acesso às informações contra esse desgoverno maldito que a gente faz oposição todos os dias. Então, 1 segundinho, inscreva-se no canal. Olha, vamos falar agora sobre o Lula, o Dória, a articulação, o fator Alckmin, o pessoal do PSB, tem um pessoal de direita no PSB, a gente vê algumas votações na Câmara como metade do partido às vezes trai e vota do lado do Bolsonaro. Esse pessoal da direita do PSB está sendo também atropelado, a coisa está difícil para todos eles. E tudo caminhando para o Haddad se tornar o governador de São Paulo. E, olha, quase 30 anos aí de PSDB destruindo São Paulo. Para você ter ideia de como o PSDB destruiu São Paulo em 30 anos, eu vou te falar. O São Paulo, quando o Mário Covas assumiu o governo do estado, São Paulo era responsável por uma porcentagem do PIB do Brasil. Um pouquinho mais de 20% do PIB do Brasil era São Paulo. Hoje é metade disso. Por quê? Porque os outros estados foram avançando e São Paulo ficou pelo caminho. E o Dória é parte disso. O Dória conseguiu também desgraçar a cidade de São Paulo e depois o estado de São Paulo. A rejeição do Dória é altíssima. Tanto é que ele era prefeito e tentou ser governador. Ele sabia que se tentasse a reeleição era capaz dele não ganhar. Agora ele sabe que se ele tentar a reeleição como governador, a chance dele não ganhar é gigantesca. Então ele vai tentar ser presidente, que aí se ele perder, ele fala, não, era um voo alto demais, eu não consegui. Tá, enquanto isso, na inabilidade do Dória, ele conseguiu muitos desafetos no PSDB. Entre eles, a turma do Aécio Neves e do Eduardo Leite. Eduardo Leite é o governador, sempre foi bolsonarista. Quando a popularidade do Bolsonaro começou a cair, ele fingiu que não é mais, mas sempre foi, cara fascistinha, que é o governador do Rio Grande do Sul. Ele se aliou ao Aécio Neves, que é outro fascista. O Aécio Neves é tão fascista quanto o Bolsonaro, só que o Aécio Neves é provido de cérebro, o Bolsonaro não. Então o Aécio Neves sabe filtrar o que ele fala, você vê nas ações que ele é um cara já perseguiu jornalista em Minas Gerais, tudo mais, falou em matar o próprio primo, imagina, um cara que não tem escrúpulos. E o Eduardo Leite é do naipe do Aécio Neves, eles têm muitos aliados no PSDB. O PSDB rachou esse ano nas prévias do partido. O Dória e o Eduardo Leite se atacaram muito nas redes sociais e tudo mais. O Eduardo Leite, ele foi derrotado, ele não aceitou a derrota. Estilo Aécio, foi derrotado e não aceitou a derrota. Ele está tentando levar aliados dele para outro partido. E aí entra o coringa do Lula, que é o Kassab. O Lula sabe que para o PT ganhar a eleição em São Paulo, ele precisa destruir o PSDB. Como ele vai destruir o PSDB? O PSDB faz gestões
que se autodestroem, mas o PSDB tem apoio da Globo. Então você liga lá, o povo de São Paulo, eu morei em São Paulo há muitos anos, eu sei disso, o pessoal trabalha em algum lugar, na cidade de São Paulo, nas outras cidades, vai almoçar, vai num restaurante, tá lá o SPTV, que é o jornal da Globo, descendo a lenha no PT o dia inteiro e elogiando Dória, elogiando os tucanos e tudo mais. E em véspera de eleição, isso fica muito mais claro. O apoio da Globo e de boa parte da grande mídia, aí entre Estadão, a Jovem Pan. Hoje a Jovem Pan é bolsonarista, isso é um dos fatores. Jovem Pan, que é muito escutado em São Paulo, e outras rádios, ao PSDB. E aí ficava muito difícil para o PT ganhar. Então, o PSDB tinha que se destroçar. Isso está no livro A Arte da Guerra. Lá, 5 mil anos atrás, já se falava dividir para conquistar. Você divide o seu adversário, quando ele estiver dividido, você consegue conquistar um lado e depois conquistar o outro. Você abocanha os dois, porque é como você quer comer um bolo, você não enfia o bolo inteiro na boca, você vai cortando em pedacinhos. É isso. Pois bem, o que aconteceu? O Kassab queria o Alckmin como candidato a governador de São Paulo. O Lula foi lá, conversou com o Alckmin, fez aquele mega jantar em que foram todos prestigiar o Lula, e foi gente da direita, do centro-direita, da esquerda, todos prestigiar o Lula, e o Geraldo Alckmin estava para ir para o PSB. Só que o PSB queria que o PT retirasse a candidatura do Haddad. O Lula falou, não vou retirar, o Haddad está em primeiro nas pesquisas, por que ele vai sair para entrar o Márcio França, que está em segundo? Em algumas ele está em terceiro. Se tiver a pesquisa com o Alckmin, o Márcio França está em terceiro. Por quê? Não. Aí o PT tinha que tirar 5 candidaturas para deixar os candidatos do PSB dominarem. Aí imagina, se o PSB está exigindo tudo isso, o que o PSB vai dar em troca? Você fala, nossa, vai dar alguma coisa muito boa. Não, vai deixar o Alckmin ser vice do Lula. Que aí o Lula ele consegue uma paz com o mercado financeiro e ele não vai ser bombardeado em véspera de eleição. Muita gente acha que isso não muda nada, mas isso muda em véspera de eleição, você evitar um bombardeio muito grande que vem de uma elite bilionária. Isso muda muito. Ou você vai ser bombardeado com menos peso, que eles não vão bombardear uma chapa que tem o Alckmin com tanto peso. É isso muda a eleição, isso é a diferença às vezes entre ganhar no primeiro turno, até com folga, ou ter um segundo turno que são 20 dias de trocação. Imagina no boxe, quando os dois boxeadores abrem a guarda e começam só a bater um no outro. É isso, o segundo turno de eleição presidencial, até para governador, é isso, é um batendo no outro. Evita isso, evita um desgaste muito grande. Tá. O Lula conseguiu convencer o Alckmin tem outras propostas para se filiar a outro partido sem ser uma moeda de troca. Ele vai ser o prestigiado Alckmin vice do Lula. Isso tirou o poder do PSB de barganha, até porque o Lula sabe que ele ganha a eleição com ou sem o Alckmin. O Alckmin facilita, mas sem o Alckmin ele também ganha. Aí, o PT tem caminho livre para ter candidato em São Paulo, lá em Pernambuco também tem, está liderando as pesquisas, no Rio Grande do Sul tem, no Rio de Janeiro estão negociando se vão apoiar, se o PT não apoiar o PSB, que é do Freixo, pode apoiar o Rodrigo Neves do PDT, que é o partido do Ciro. Olha só, já tá entrando na área do Ciro. A coisa tá ruim para todos os adversários do Lula. Apoio o candidato do PDT, que é o Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, e aí o Siciliano, que é do PT, deputado estadual, iria para o Senado, e a chance do Siciliano ganhar é muito grande. Ele tira a vaga do Romário, que é do partido do Bolsonaro. Sai o Romário, aquele lixo, e entra um senador do PT. Olha o avanço do PT no Rio de Janeiro. E com um governador de esquerda, aliado do Lula. Tá, isso tudo sendo articulado. Aí, o que acontece. O Alckmin declara e diz ao PSB o seguinte: eu vou apoiar o Haddad. Me filiando aqui ou não, o candidato vai ter que ser o Haddad. Não interessa. Tem que ser o Haddad o candidato ao governo de São Paulo. Os tucanos já viram, putz, não vai dar, coisa tá ruim. Aí entra o Kassab, que é a carta na manga. O Kassab, sabendo que o Alckmin não vai pro PSD, que é o partido dele, do Kassab, PSD de dado, que é para ser candidato a governador, porque ele vai apoiar o Haddad, o Kassab, ele quer ter um candidato ao governo, porque ele não tem palanque ali em São Paulo, ele precisa eleger deputados federais e estaduais. Eleger um bom número, para ter verba, para ter tempo de televisão, tudo mais. O Kassab não pode apoiar o Haddad em São Paulo, não dá. Fica inviável para ele, porque ele tem aliança com partidos à direita. Ele quer um candidato próprio. Então ele começou a sondar prefeitos bem avaliados do PSDB. E o prefeito de São José dos Campos gostou da ideia, falou, eu saio do PSDB, eu vou para o PSD, partido do Kassab, sou candidato ao governo, vai ter uma verba boa para a campanha, vou ser muito mais conhecido, mesmo se não ganhar eu vou ser muito mais conhecido no estado de São Paulo, na próxima eleição eu vejo o que faço. Tá. Ele está tentando ali negociar isso.
No meio dessa negociação, vários aliados do Dória começaram a pular para o lado do PSD. Quando eles pulam para o lado do PSD para apoiar um candidato do partido do Kassab ao governo, sabe o que acontece? Fragmenta a base do Dória com o Rodrigo Garcia, que é o candidato dele. Para piorar, o Rodrigo Garcia está apalavrado com o PL, que é o partido do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro quer lançar outro candidato. Então o Dória está completamente fragmentado. O PSDB está dividido entre apoiar um candidato que é do Bolsonaro, que muitos talvez sejam obrigados a fazer isso. Por quê? Porque o Rodrigo Garcia está apalavrado com o PL, ou apoiar um candidato que é meio Bolsonaro, que é o Rodrigo Garcia, e o cara ele é apoiado pelo partido do Bolsonaro, fica aquele imbróglio, aquilo ninguém sabe quem é quem, se o candidato do Bolsonaro é o Tarcísio Freitas, se o Rodrigo Garcia ele tem apoio de gente do partido do Bolsonaro, o que é isso? Parte do PSDB pulou para outro partido, que também é um partido de direita, ou seja, gente da mesma ideologia votando no candidato desse partido, e aí tira dele 2, 3% dos votos, que às vezes é o necessário para chegar ao segundo turno. Então o PSDB está totalmente fragmentado, isso jamais tinha acontecido em mais de 20 anos que eles estão no governo de São Paulo. Isso tudo foi a articulação do Lula. O Lula ficou 580 dias preso, leu mais de 60 livros, o Lula voltou e falou, agora eu vou fazer política do jeito que eu fazia lá entre 2002 a 2010, só que agora eu sou oposição. Eu tenho a faca e o queijo na mão e eu ganho em todas as pesquisas, e cada vez com mais vantagem sobre os outros, ganhando inclusive no primeiro turno, então todo mundo quer o apoio do Lula. E o Kassab sabe que, nacionalmente, ele vai apoiar o Lula, seja no primeiro, mas provavelmente num segundo turno. Se ele vê que o Lula vai ganhar no primeiro, ele já apoia no primeiro, que ele não fica do lado perdedor. Tudo isso acontecendo, a chance do Haddad se tornar governador de São Paulo aumenta muito. Com o apoio do Alckmin, espera-se que o Haddad tenha a chance de chegar perto dos 40% de intenção de voto, mais próximo da eleição. Só que tem uma coisa, tem um outro fator. Quando começa a campanha, quem tem mais militância para fazer campanha é o PT. E aí, a tendência é o candidato do PT, se está na frente, ele subir muito. Isso aconteceu em 2012, quando a Haddad foi candidato à prefeitura de São Paulo. O PT estava num bom momento, a Dilma estava com a sua melhor aprovação, o Haddad estava em terceiro nas pesquisas e o Serra brigava com o Russomano, que era líder nas pesquisas. E o Serra era candidato do PSDB e tudo mais, Serra lá. O que aconteceu? O PT, em véspera de eleição, começou a crescer. O Haddad não tinha chance nenhuma de ir para o segundo turno. O Haddad cresceu, subiu nas pesquisas e foi eleito prefeito. Isso tende a acontecer agora em 2022, que o PT novamente tem um candidato a presidente, no caso, não é nem presidente, é candidato à presidência, vai estar no mesmo palanque que é o Lula, com chance de ganhar no primeiro turno, tá na liderança em São Paulo, vai ter o Alckmin, que foi eleito pelo povo de São Paulo governador 4 vezes foi eleito, apoiando, quer dizer, a faca e o queijo na mão estão do lado do PT, parece que São Paulo voltará a sorrir. E aí quando eu falo de São Paulo, eu falo, mas Thiago, e o resto do Brasil? Essa mesma articulação, eu citei aqui o exemplo do Rio de Janeiro, eu citei no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, essa mesma articulação está acontecendo em vários outros estados. Está tudo se confabulando para o PT eleger uma base muito grande de deputados, porque quando você elege muitos governadores, eles ajudam a eleger muitos deputados federais e estaduais, muitos deputados federais, muitos estaduais, muitos governadores, e o PSB, que estava exigindo tanto sem oferecer nada, sabe o que vai acontecer? O PSB na próxima eleição estará mais fraco do que nessa e não vai poder exigir muito. Porque imagina, se o PT falar, não, eu aceito, vamos retirar aqui 5 candidaturas, o PSB vai eleger 5 governadores, aí nós vamos fazer uma federação junto, o PT vai ajudar a eleger dezenas de deputados do PSB. O que eles vão fazer daqui 4 anos? Vão querer mandar no PT? Já estão querendo mandar, sem ter nada para oferecer. Imagina se você fortalece um amigo desse, um amigo que votou a favor do golpe contra a Dilma em 2016, faz 6 anos, menos de 6 anos, votou a favor do golpe contra a Dilma e que não apoiou o PT em 2018. Olha, com um amigo assim, quem precisa de inimigo, né? A coisa tá ruim, então, para todos os que tentaram articular contra o Lula engoliu todos. Ficaram por muitos anos falando que, olha, a velha política isso, aí colocaram esses outsiders, muita gente fala que é uma gíria em inglês, que é o pessoal de fora da política, chegou o Dória, chegou o Bolsonaro, que sempre teve na política e no centrão, mas que não era um cara articulador, estava ali porque tinha uma base que sempre o elegia, mas jamais negociou nada. Aí colocaram esse pessoal aí,
O Lula é como se fosse um adulto jogando futebol com meia dúzia de crianças. Ele faz todos os gols que ele quiser. Às vezes até difícil, que as crianças são todas unidas contra ele, mas ele chuta a bola um pouquinho mais alta, eles pulam e não pegam. É isso que está acontecendo. Agora, a ver os próximos passos, eu vou mostrar aqui o nosso carro de som denunciando o Bolsonaro. Aqui, cidade de São Paulo, capital. Família de Bolsonaro está Santo Antônio, zona sul de São Paulo. é só comprando mansões. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. O Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Se você também é contra. Tá aqui um trecho do carro de som lá em São Paulo. Vamos continuar indo para cima deles. Tudo está caminhando do jeito certo, mas temos que seguir sempre alertas. Não confiemos que, se a gente ficar confiando que a vitória virá fácil, não. Nada vem fácil, a vitória não vem por acidente. Temos que lutar em dobro, porque temos todos contra nós, mas estamos caminhando no caminho certo. Quem quiser nos apoiar, olha, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário eu também deixo o Pix, eu deixo o PicPay. E adivinha o que está mais no primeiro comentário? Adivinham, minhas outras redes sociais. Siga-me lá também. Falou!